Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com mais um episódio do Podgel. Hoje é o episódio 36 e a gente vai falar sobre o continente americano. Vamos começar aí a descortinar os aspectos gerais, mais gerais do continente americano, falar um pouquinho sobre os países, falar um pouquinho sobre as grandes regiões do continente. Vamos lá? Então, a América é o continente localizado no hemisfério ocidental e que se estende no sentido norte-sul, desde o Oceano Ártico, lá no norte, até o Cabo Horn, ao longo de cerca de 15 mil quilômetros. O continente americano é a maior massa terrestre do planeta no sentido norte-sul. O ponto mais ocidental do continente é o fim da península de Seward, no Alasca, enquanto a ponta dos Seixas, aqui no Brasil, lá na Paraíba, no Nordeste, forma a extremidade oriental do continente. A sua extensão ocupa tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul do globo terrestre e é cortado pelos trópicos de Câncer, pelo trópico de Capricórnio e pela linha do Equador, percorrendo todas as faixas climáticas do planeta. A América compõe-se de duas massas de dimensões continentais, as Américas do Norte e do Sul, ligadas por um istmo, que é o Istmo do Panamá, que é cortado por um canal, que é o Canal do Panamá. Os 5 maiores países da América, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México e Argentina, são também as maiores economias, que estão entre as 20 maiores economias do mundo, com uma área de 42.189.120 km² e uma população de um pouco mais de 1 bilhão de habitantes, corresponde a quase 8,5% da superfície do planeta e quase 30% das terras emersas do planeta, e a 15% da população humana. Localiza-se entre os oceanos Pacífico e Atlântico, Pacífico a oeste, Atlântico a leste, tem o Oceano Glacial Ártico também lá no extremo norte. A América inclui o Mar do Caribe e a Groenlândia, mas não a Islândia, por razões históricas e culturais. Em virtude do processo de colonização de seus territórios, há uma grande variedade étnica envolvendo os inúmeros povos nativos que habitavam em tempos pré-colombianos, grupos identitários europeus e as várias etnias africanas advindas do processo de escravidão que ocorreu na época colonial. A América também é conhecida como o Novo Mundo, neste caso, em oposição à Eurafrásia, que é a Europa, Ásia e África, considerado o Velho Mundo, e a Oceania, que é considerado o Novíssimo Mundo. A maioria dos estudiosos aponta que o nome do navegador italiano Américo Vespúcio foi a origem etimológica do topônimo América, e quem nasce na América, o gentílico, é americano. A América é geralmente dividida em América do Norte, Central e do Sul, mas também há a divisão por aspectos culturais em América Anglo-Saxônica e América Latina, que a gente vai ver no episódio futuro. Na América, no continente americano de uma maneira geral, são 35 estados soberanos, países independentes, e são 18 territórios. A gente vai falar um pouquinho agora de cada uma das grandes regiões, Primeiro começando aí com a América do Norte, que é a parte mais setentrional da América, lembrando que setentrional é norte, e é separada da América Central na fronteira entre o México e a Guatemala. É composta pelos Estados Unidos, o Canadá, o México e, no caso aí, a Groenlândia, que é território dinamarquês. As regiões geladas do Alasca e do norte do Canadá se encontram na região do extremo norte. Mesmo com o clima frio, algumas estruturas foram criadas para permitir o aumento de habitantes. O Canadá, a despeito do seu tamanho enorme, é o segundo maior país do mundo, tem cerca aí de 40 milhões de habitantes. É como se a população do estado de São Paulo vivesse num país do tamanho do Canadá. Como se só a população do estado de São Paulo vivesse aí no território brasileiro, mais ou menos. Ou seja, uma densidade demográfica baixa. Na América do Norte se localizam grandes cadeias montanhosas, como as Montanhas Rochosas e os Montes Apalaches. Também há florestas de pinheiros, lariços e abetos que os lenhadores derrubam para produzir lenha. Nessas florestas são encontradas planícies que são totalmente cobertas
pelo trigo norte-americano. Já no sul, né, são encontradas algumas terras relativamente bem férteis que produzem milho também. As cidades de Toronto e Montreal, no Canadá, Nova York, Filadélfia, Detroit e Baltimore, nos Estados Unidos, são encontradas a leste da América do Norte. Economicamente, a América do Norte é a região mais desenvolvida e mais rica das Américas, apesar de o México não estar no mesmo nível de desenvolvimento que os Estados Unidos e o Canadá. Mas na média, a média é um mecanismo que faz a gente não conseguir enxergar a realidade de uma maneira mais fiel. Então, na média, a América do Norte acaba se tornando a área mais desenvolvida do continente. Já a América Central é um subcontinente de ligação, aí, entre aspas, localizado aí entre as Américas do Norte e do Sul, compreendendo, portanto, a faixa central desse continente, formado por 20 países independentes e 16 territórios. Os países são Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e Trinidad e Tobago. Esse subcontinente abrange uma área total de cerca de 740 mil quilômetros quadrados e é habitado por aproximadamente 90 milhões de pessoas. Inicialmente era povoado por indígenas, depois passou a ser explorado pelos europeus no começo do século XVI. Os povos que habitam essa região falam basicamente espanhol, inglês, holandês, e várias línguas nativas também. A América Central está localizada geograficamente em uma região de bastante instabilidade tectônica e instabilidade climática também. Muitos países são afetados por fenômenos naturais como furacões, terremotos, os quais devastam muitas áreas e matam milhares de pessoas. Ainda, alguns países convivem com desastres provocados por essas intempéries naturais e têm muita dificuldade de se reconstruir porque, em sua maioria, os países da América Central são altamente vulneráveis econômica e socialmente. Chegamos então aí na América do Sul, que é considerado um subcontinente que ocupa toda a porção meridional da América, com 380 milhões de habitantes. Desses 380 milhões, mais da metade vive aqui no Brasil. Ela possui 12% da superfície terrestre, 6% da população mundial, sendo que sua extensão é de 17.819.100 quilômetros quadrados. Naturais da América do Sul são, ao norte, o Mar do Caribe, ao leste, nordeste, sudeste, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico a oeste. É composta por 12 países e um território. Vamos aos países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e aí o território é a Guiana Francesa. Ela foi colonizada por Espanha e Portugal, sendo que a Espanha se espelhou nas descobertas de Cristóvão Colombo. No ano de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao estado da Bahia, que hoje é o estado da Bahia, e em nome de Portugal começa a ocupar o território. A maior parte da população são descendentes de europeus, africanos e indígenas, porém uma grande parte de pessoas mestiças. As línguas faladas na América do Sul são basicamente, mas não só, espanhol e português, porque também temos aí holandês no Suriname, também temos inglês na Guiana inglesa, e temos o francês na Guiana Francesa. Na América do Sul estão localizadas a floresta amazônica e a bacia hidrográfica Amazônia na parte norte, abrangendo o Brasil, as Guianas, Suriname, Venezuela, o Peru, Colômbia, o Equador, a Bolívia e também a Cordilheira dos Andes, que se estende desde a Venezuela até a Patagônia, alcançando aproximadamente 8.000 quilômetros de extensão, caracterizando paisagens do Chile, da Argentina, do Peru, da Bolívia, do Equador e da Colômbia. Esses também são conhecidos como países andinos. Bem, com relação à economia da América de uma maneira geral,
A maior parte dos países americanos é considerada periférica ou em desenvolvimento, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, que são considerados como países centrais. Em todos eles, a agricultura é bastante difundida, tornando-se como principal foco de exportações na América Latina. Os dois mais desenvolvidos são, obviamente, as nações mais industrializadas. Apesar de países como o Brasil, México, a Argentina e também a Colômbia apresentarem elevados índices de produção fabril. Nesses países, em grande parte, as empresas são estrangeiras, ou seja, multinacionais que vêm de países ricos, desenvolvidos e que se instalam nesses lugares em busca de mão de obra barata, maiores vantagens na questão dos impostos e ambientais e também a busca incessante por novos mercados para vender os seus produtos. Há dois blocos econômicos principais, o NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que é composto pelos Estados Unidos, Canadá e México, e o Mercosul, na América do Sul, que é o Mercado Comum do Sul, que tem como membros o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela. Também tem ali membros associados, a Bolívia, o Chile, o Peru, o Equador e a Colômbia, como membro observador lá no Mercosul, o México. Há também outros blocos como a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, a ALBA, que é a Alternativa Bolivariana para as Américas, mas são blocos minoritários. A diferença entre essas duas categorias de países, esses desenvolvidos, aí no caso, notadamente Estados Unidos, Canadá e o restante, é que nos considerados mais desenvolvidos, a indústria nacional é mais presente, diferente dos demais, onde é a grande presença da indústria estrangeira, as multinacionais. E a agricultura do continente americano é bastante difundida, mundo afora, são grandes países que são produtores e exportadores de produtos agrícolas, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Colômbia. Então, esse acaba sendo o ramo de maior destaque entre os países do continente. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Podgel. Foi um episódio assim bem introdutório, a gente tem muita coisa para falar do continente ainda, tem muita coisa para falar sobre as formas de colonização do continente, a divisão cultural que a gente pode trabalhar do continente americano, vamos falar ainda de países mais especificamente, Estados Unidos, Argentina, Canadá, México, Brasil. Vamos falar dos blocos, vamos focar um pouco também nos blocos econômicos do continente. Então, assim, tem muita coisa para falar sobre o continente americano. Mas, para começar, a gente tinha que começar de algum lugar e começamos falando desses aspectos mais gerais. Espero que todos tenham conseguido captar a mensagem e, como sempre, aguardo aí o retorno de vocês, comentários. Sigam a gente nas redes sociais, sigam o Podgel, lá na minha página lá no Facebook, no perfil no Instagram, Professor Tom. Estou sempre colocando as coisas lá. E favoritem aí o Podgel para quem está ouvindo, Claro, quem está aproveitando, quem está podendo utilizar legal aí a nossa iniciativa. Favorita a gente aí em um dos agregadores, Spotify, Castbox, Google Podcast, Breaker, Rádio Public, o que for. E no YouTube também. Se inscreve no YouTube, é só colocar lá Podgel Professor Tom lá no YouTube, acha nós. Tá bom? Eu sei que eu falei errado, de sacanagem, mas tudo bem. Vamos lá. Abraços em todos então e até o próximo episódio.